Olá! A teologia pentecostal nunca se propôs a andar à margem da teologia. Por isso, na discussão de hoje, nós vamos falar um pouquinho dos pontos convergentes entre a teologia reformada, a teologia tradicional e também a teologia pentecostal. Nós vamos discutir também um pouquinho, mais uma vez que nós já falamos sobre isso em nossas discussões anteriores, sobre o papel da Bíblia Sagrada dentro da construção e consolidação da teologia pentecostal. Acompanhe comigo em nosso slide qual é a nossa proposta, o nosso objetivo na discussão de hoje. O objetivo desta aula, desta discussão, é conhecermos os pontos que são convergentes entre a teologia pentecostal e a teologia reformada. E nós vamos analisar também, a partir do pensamento pentecostal, a importância das Sagradas Escrituras como fundamentamento do pentecostalismo. Observe que dentro desta nossa proposta, nós queremos mais uma vez falar da importância das Sagradas Escrituras para tirarmos um pouquinho daquele pensamento ou daquela ideia que se tem do movimento pentecostal, que somente a experiência vivenciada pelo indivíduo que confessa esta teologia é válida. Pelo contrário, a teologia pentecostal possui uma estrutura e essa estrutura caminha junto com a teologia reformada, junto com a teologia tradicional, em pontos que são essenciais na fé cristã. Para a gente atingir este objetivo, nós dividimos mais uma vez esta aula em 5 temas específicos para facilitar a nossa compreensão e assimilação dos conteúdos. Acompanhe comigo a nossa proposta na divisão desses temas em nosso slide. Nós queremos olhar para esta disciplina falando um pouquinho, em primeiro lugar, sobre os principais pontos de convergência entre a teologia pentecostal e a teologia reformada. Num segundo momento, nós vamos falar da excelência teológica pentecostal, falando um pouquinho de como esta teologia foi formada, se originou e se consolidou, buscando sempre uma qualidade interpretativa. Num terceiro momento, nós vamos falar sobre o pentecostalismo propriamente dito, como um processo de reflexão, reconsideração e também de regeneração. Em penúltimo lugar, a nossa proposta é discutirmos sobre o papel das Escrituras como fundamento do pentecostalismo clássico e, em último lugar, nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Dentro destas 5 propostas, nós acreditamos que vai ser possível nós identificarmos e analisarmos os pontos de convergência entre a teologia reformada e a teologia pentecostal. E, mais uma vez, nós queremos enfatizar o papel das Escrituras, o papel da Bíblia Sagrada como fundamento essencial na construção e consolidação da teologia pentecostal. É importante ainda nesta conversa inicial, neste diálogo, nós enfatizarmos o valor da Bíblia Sagrada para eliminarmos de vez aquela ideia que somente a experiência particular, somente a experiência pessoal tem valor dentro do movimento pentecostal. Inclusive, uma das grandes críticas que o movimento pentecostal recebe é justamente dar ênfase à experiência. E alguns indivíduos que não se debruçaram sobre este assunto de forma equivocada podem sim tirar conclusões equivocadas, dando uma atenção toda especial à experiência e desprezando a realidade da centralidade nas escrituras da teologia pentecostal. Vamos então, dentro desta proposta, entender as convergências e o papel das Escrituras para o movimento pentecostal. Vamos falar um pouquinho neste momento sobre alguns pontos que são convergentes na teologia reformada quando comparada com a teologia pentecostal. É bom nós lembrarmos, nesta etapa de discussão sobre a teologia pentecostal, que o movimento pentecostal recebeu influências e tem a sua origem no movimento de pré-reforma. Nós vimos em discussões anteriores que a pré-reforma, a reforma protestante e o movimento de reavivamento espiritual teve um papel preponderante na construção e estabelecimento da teologia pentecostal.
A nossa proposta a partir deste momento é olhar um pouquinho para a própria história da teologia reformada, para os seus fundamentos, para nós entendermos quais são esses pontos convergentes, ou pelo menos quais são os principais pontos de convergência. Acompanhe comigo nesse slide a partir do primeiro momento que nós podemos identificar essas convergências. As Escrituras Sagradas são inteiramente inspiradas por Deus, infalíveis na sua composição original e completamente dignas de confiança. Em segundo lugar, há um só Deus eterno, poderoso e perfeito, distinto em sua trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Observe que nesses dois primeiros pontos essenciais da teologia reformada, esses mesmos fundamentos são verificados, observados e defendidos pela teologia pentecostal. Ou seja, uma defesa da supremacia das Escrituras e também uma defesa em torno da realidade da Trindade, um Deus, único Deus, constituído por três pessoas. Mas existem outros pontos que nos mostram esta convergência. Vamos a ele? Você acompanha nesse slide, juntamente comigo, a terceira característica ou o terceiro ponto de convergência entre a teologia pentecostal e a teologia reformada. Para ambas as teologias, Jesus Cristo nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria e é o único mediador entre Deus e o homem. Em quarto lugar, o quarto ponto convergente, você acompanha comigo, é que o Espírito Santo é o regenerador e santificador dos remidos, o doador dos frutos e dons espirituais, o consolador permanente e mestre da igreja. Observe que, mais uma vez, existem pontos essenciais na fé cristã reformada que estão em plena harmonia, em plena sintonia com os fundamentos da teologia pentecostal. Mais uma vez, é importante você observar que a teologia pentecostal não tem o objetivo, não tem a intenção de caminhar à margem da história teológica e também não tem o objetivo, como alguns de forma equivocada acreditam, de se opor aos princípios de uma teologia reformada. A origem da teologia reformada e a origem da teologia pentecostal são únicas, estão em unidade. Elas têm a sua origem, conforme nós já discutimos nesta discussão, nos movimentos de pré-reforma e na reforma protestante propriamente dita. Mas existem outros pontos que são essenciais e você continua acompanhando comigo no próximo slide. Quando você olha para esses pontos de convergência, você observa que em Adão, a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. E devido à queda de Adão, a humanidade tornou-se corrupta e também distanciada de Deus. O sexto ponto de convergência nos diz que a salvação eterna, que é um dom de Deus, tem sido providenciada para o homem unicamente pela graça do Senhor e pela morte vicária de Cristo. Eu acredito, e você há de concordar comigo, que esta sexta característica que une e que celebra a unidade da teologia reformada com a teologia pentecostal são extremamente importantes neste processo de relacionamento do homem com Deus. A salvação mediante a graça. É importante a colocação deste ponto fundamental da fé cristã para eliminar de vez a ideia de que obras ou qualquer outros comportamentos ou circunstâncias são capazes de levar o homem a encontrar salvação, ou seja, perdão de pecados em Cristo Jesus, ou qualquer outro processo deve ser desprezado quando não considerar a ação da graça divina por intermédio de Jesus no processo de reconstrução ou regeneração da alma do ser humano. Mais adiante, você acompanha ainda comigo outros pontos de convergência entre a teologia pentecostal e a teologia reformada. O sétimo ponto essencial de convergência nos diz que Jesus ressuscitou fisicamente dentre os mortos, ascendeu aos céus e voltará na consumação dos séculos para julgar os homens. Em oitavo lugar, nós encontramos a punição eterna como uma crença que inclui a separação e perda da comunhão com Deus. É o destino final do homem não regenerado e de Satanás com todos os seus anjos.
Mais um ponto essencial nesta convergência reformada ou tradicional, juntamente com a pentecostal, que não pode ser desprezada. São pontos que caminham juntos, que caminham lado a lado, demonstrando que a origem pentecostal mantém a sua fidelidade às discussões realizadas pelos membros da igreja, por alguns líderes da igreja, já nos movimentos, eu diria que até antecederam o período de pré-reforma, uma vez que a igreja, sendo um corpo vivo de Cristo na terra, é também um corpo dinâmico que está sempre discutindo, está sempre fazendo reflexões, e o movimento de pré-reforma tão somente consolidou de forma oficial ou de forma tradicional para estabelecer um marco nessas mudanças. E os últimos pontos de convergência nós podemos observar na próxima tela, que nos diz assim: é ponto de convergência o fato de a igreja cristã ser consagrada à adoração, ao serviço de Deus, por meio da proclamação fiel da palavra, da prática de boas obras e da observância do batismo e da ceia do Senhor. E o último ponto de convergência que nós observamos é que a tarefa da igreja é ensinar a todas as nações, fazendo com que o evangelho produza frutos em cada aspecto da vida e do pensamento humano. Nós temos abordado com você nos comentários anteriores a este que uma das razões da existência de uma vida de fé é nós colocarmos em prática princípios estabelecidos na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, para que de fato a nossa fé possa ser experimentada, vivenciada de fato e possa ser compartilhada com todo o ser humano. Este é o papel da teologia, nos edificar para que, edificados, possamos promover o ser humano. Vamos discutir um pouquinho sobre a excelência da teologia pentecostal. Como você já deve ter observado, na crítica em especial que se faz ao movimento pentecostal, há uma valorização, eu diria até que exagerada, no que diz respeito a um olhar tão somente para a questão da experiência do indivíduo que vive a realidade pentecostal. Nesta discussão, eu gostaria de refletir juntamente com você alguns pontos ou aspectos da própria história do estabelecimento ou do desenvolvimento da teologia pentecostal, a partir de um olhar para o cuidado que esta teologia teve com as questões de excelência. Para falar um pouquinho sobre esta realidade da excelência pentecostal, eu gostaria de dividir com você um pensamento de um teólogo pentecostal brasileiro chamado Cláudio Honor de Andrade. Você pode acompanhar comigo, nesse próximo slide, o seu pensamento para, a partir daí, tratarmos de alguns assuntos mais específicos, dando nomes a alguns personagens importantes deste momento. Diz Cláudio Honor de Andrade que, antes de mais nada, o movimento pentecostal não é somente experiência, mas é o resultado de uma profunda e bem amadurecida reflexão bíblica. Ele continua dizendo o seguinte: aliás, entre os primeiros crentes a receberem o batismo com o Espírito Santo, não havia só gente simples e leiga, mas havia também excelentes teólogos. Há, sem dúvida nenhuma, dentro de um movimento crítico ao movimento pentecostal, uma tentativa bastante clara, bastante objetiva de reduzir ou diminuir a importância e também de questionar a qualidade da construção teológica pentecostal ao longo de toda a sua história. É bem verdade que o movimento pentecostal se orgulha, e você encontra estas afirmações na literatura, ou até mesmo no testemunho daqueles que confessam uma teologia ou um pensamento pentecostal, assim, um orgulho em que a teologia pentecostal é reconhecida em entregar uma mensagem simples, mais próxima ao ser humano, de mais fácil entendimento, interpretação e assimilação. Ao contrário do que alguns podem imaginar, a teologia pentecostal não busca se distanciar da simplicidade, da humildade
e até de questões de pobreza. Pobreza não só no sentido econômico da palavra, mas uma pobreza espiritual, uma pobreza de alma, uma pobreza intelectual. É objetivo da teologia pentecostal, e os autores que falam sobre esse assunto são unânimes em fazer esta afirmação, que ela tem esse propósito, sim, de trazer uma linguagem simples, que possa ser assimilada por qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer época e circunstância, para que este indivíduo possa experimentar todas as possibilidades descritas na Bíblia Sagrada para se relacionar com Deus. Pensando nisso, o Cláudio Honor, ele vai adiante na sua reflexão, conforme você acabou de analisar comigo nos slides que nós lemos aqui, onde reproduzimos parte do seu pensamento na defesa da construção de uma excelência na qualidade da criação e também do estabelecimento da teologia pentecostal. O que Cláudio Honor de Andrade e outros tantos teólogos pentecostais nos mostram é que muitos eruditos estiveram e estão envolvidos na construção e desenvolvimento da teologia pentecostal. Ela não é fruto meramente de experiência de pessoas que não tiveram acesso às Escrituras, que não leram a palavra de Deus. E nas próximas discussões, ainda na teologia pentecostal, nós vamos trazer alguns testemunhos e alguns relatos de personagens que figuram entre os principais, mais importantes, influenciadores no movimento pentecostal, e você entenderá de fato que o movimento pentecostal sempre teve uma preocupação com a excelência teológica. O Cláudio Honor de Andrade, nesta discussão, apresentou, por exemplo, alguns nomes de figuras ilustres e importantes que estão ou estiveram envolvidas na construção e elaboração de uma teologia genuinamente pentecostal, preocupada em uma interpretação de qualidade, tendo como medida, tendo como régua as Sagradas Escrituras. Vamos para o próximo slide para a gente entender quais são estes elementos importantes na construção de uma teologia pentecostal. Cláudio Honor de Andrade começa fazendo referência na sua discussão sobre a importância da busca nas Sagradas Escrituras de um fundamento sólido para a teologia pentecostal, a figura de um pastor sueco chamado Levi Petrus. O pastor Levi Petrus, juntamente com outros personagens do pentecostalismo sueco, é um dos grandes influenciadores, por exemplo, do movimento pentecostal brasileiro. Foi o pastor Levi Petrus, o homem que esteve diretamente influenciando a figura dos primeiros missionários pentecostais em terras brasileiras, Daniel Berg, Gunnar Wingren, e também da primeira mulher que influencia toda a nação brasileira com a mensagem pentecostal, Frida Wingren. Olhe comigo outros nomes que foram importantes na consolidação desta teologia. Sven Lidman, também Stanley Orton, Wayne Grudem, J. Rodman e Gordon Fee. Personagens que estão hoje dentro da teologia pentecostal, pessoas que tiveram um cuidado muito especial de se aprofundar no estudo teológico, no estudo e interpretação da palavra de Deus, para trazer ao conhecimento de hoje contemporâneo uma teologia que cada vez mais está arraigada, aprofundada na palavra de Deus. Na literatura que analisa e faz uma reflexão do movimento pentecostal, há uma obra que eu considero essencial na leitura e no conhecimento, que nos leva a um sentimento de reflexão bastante profundo no movimento pentecostal, do Alistair McGrath, que é a Revolução Pentecostal. A partir da leitura deste livro, eu recomendo que você leia este livro, que você invista algum tempo do seu estudo sobre o movimento pentecostal na Revolução Pentecostal de Alistair McGrath, para que você possa ter a oportunidade de fazer uma reflexão bastante interessante e até algumas reconsiderações a respeito deste movimento. Eu quero mesmo que, de maneira resumida, bastante resumida, eu diria, compartilhar um pouquinho deste texto, Revolução Pentecostal, para que você possa entender algumas reflexões
em especial no mundo acadêmico, que se faz sobre o movimento ou a teologia pentecostal. Acompanhe comigo no próximo slide um trecho, uma parte desta consideração do McGrath sobre o movimento pentecostal. Ele diz o seguinte: o pentecostalismo deve ser entendido como parte de um processo protestante de reflexão, reconsideração e regeneração. Ele não é consequência de uma nova reforma, mas resultado legítimo do programa contínuo que caracteriza e define o protestantismo desde o seu início. Em nossas últimas discussões sobre este tema, quando abordamos os pontos convergentes entre a teologia reformada e a teologia pentecostal, eu acredito que ficou muito claro para nós que a teologia pentecostal não se propõe, não tem o objetivo de andar à margem da teologia ou da própria história da igreja. Ela não tem também a proposição ou o objetivo, a intenção e motivação de ser um novo momento na história da igreja ou uma nova leitura da teologia cristã. Pelo contrário, e o McGrath ele é bastante objetivo e direto quando faz essas considerações, mostrando que a teologia não se propõe a ser uma nova reforma ou se apresentar como um movimento revolucionário dentro do cristianismo. Lembre-se, e nós já discutimos isso, que a origem da teologia pentecostal é a mesma origem da teologia reformada. Lembre-se que as discussões se iniciaram no movimento pré-reforma. Os movimentos de pré-reforma e da própria reforma protestante é que deram pilar, que deram fundamentação e que deram sustentação para o estabelecimento de uma teologia pentecostal. Vamos um pouquinho mais na Revolução Pentecostal do Alistair McGrath, no nosso próximo slide, onde você pode acompanhar comigo o que ele nos diz. Este pentecostalismo, como a maioria dos outros movimentos do protestantismo, fundamenta-se no que aconteceu antes. Seu igualitarismo espiritual é claramente a redescoberta e a reafirmação da doutrina protestante clássica do sacerdócio de todos os crentes. Você se lembra de discussões anteriores que já fizemos aqui nesta teologia pentecostal, que sempre foi uma preocupação dos pré-reformadores a defesa do sacerdócio universal dos crentes. Observe que o pensamento da Revolução Protestante ou da Revolução Pentecostal do McGrath está em plena concordância com a ideia que nós já discutimos, de uma defesa dos pré-reformadores e dos reformadores de que há sim, de fato, um sacerdócio que pode e deve ser desenvolvido por todos os cristãos na face da terra. Você se lembra também das nossas discussões nessa disciplina e em outras disciplinas que abordam a questão da igreja propriamente dito, em especial a história da igreja, que um dos grandes motivos de protesto dos reformadores foi justamente a ideia de traduzir a Bíblia para a linguagem das culturas e dos povos, para que se evitasse aquela interpretação que até então era feita pela liderança da igreja, pelo clero, por aqueles que desenvolviam uma liderança propriamente dita. Os movimentos de pré-reforma e de reforma justamente trabalharam nesse sentimento de traduzir a Bíblia para todas as línguas, dentro de todas as possibilidades existentes, para que os crentes, os membros da igreja, da comunidade de fé cristã, pudessem exercer esse sacerdócio universal. Vamos um pouquinho adiante ainda nesta reflexão do Alistair McGrath na Revolução Pentecostal. Ele diz assim: a sua ênfase na importância da experiência e na necessidade de transformação reponta ao pietismo anterior, em especial como desenvolvido na tradição de santidade. Continua dizendo o seguinte: contudo, o pentecostalismo uniu e casou essas percepções em sua própria percepção distintiva da vida cristã e de como Deus ele é encontrado e também como esse Deus é anunciado. Você percebe que o movimento pentecostal, diferente da ideia de se colocar como uma nova reforma na igreja,
é um movimento de reavivamento espiritual da igreja. Você lembra, na cronologia da história da igreja, que nós temos o estabelecimento da igreja pelo Senhor Jesus Cristo. Você tem um movimento de reflexão, um movimento de discussão, ainda que pequeno, ainda que tímido, que culmina com o movimento de pré-reforma. Posteriormente, nós temos o movimento de reforma protestante e um pouco adiante, tendo como um dos seus grandes personagens a figura de John Wesley no movimento de reavivamento espiritual. Observe que quando nós falamos em pentecostalismo clássico, nós falamos no seu estabelecimento no ano de 1906, liderado por Charles Fox Parham e, sobretudo, na figura de William Seymour. Quando nós olhamos para este pentecostalismo clássico, nós podemos observar dentro de um pensamento cronológico um momento de reavivamento, de reaquecimento da própria teologia. Uma vez que a teologia tradicional ou a teologia não pentecostal começou a se distanciar um pouco das pessoas, do povo, não uma crítica de abandono ao povo, pelo contrário, a teologia reformada, ela ainda tem um papel extremamente importante de comunicação direta com o povo, mas eu penso, alguns autores pentecostais pensam, você pode discordar deste meu pensamento, inclusive fazendo uma reflexão bastante profunda sobre estas colocações que eu estou dividindo com você. Houve uma preocupação ou uma atenção a um fato ou uma questão de tornar a teologia, dentro do movimento tradicional, algo mais erudito, mais rebuscado, enquanto que a teologia pentecostal se preocupou em aproximar esta interpretação do povo para que, de fato, esse povo pudesse experimentar, através de um relacionamento direto com Deus, um reavivamento espiritual, sobretudo dos dons espirituais que não haviam cessado, mas que não estavam sendo enfatizados na discussão da teologia reformada. Continue comigo para nós concluirmos essa reflexão no nosso próximo slide. Você observa que ele oferece um novo paradigma de autoexpressão para o protestantismo, antes considerado marginal e levemente excêntrico pelos crentes da corrente principal. 100 anos depois, o pentecostalismo, cada vez mais, passa ele mesmo a definir e a determinar essa mesma corrente principal. A gente conclui nessa discussão que o movimento teológico pentecostal, ou simplesmente o pentecostalismo, não se propõe a ser uma nova reforma, mas se propõe a ser um grande movimento que busca um reavivamento espiritual. O movimento pentecostal, conforme já falamos em nossas discussões anteriores, é criticado em especial por enfatizar experiências e desprezar a centralidade nas Escrituras Sagradas. Eu quero compartilhar com você, fazendo uma análise ou uma revisão nos principais personagens da história do movimento pentecostal, a defesa que esses homens fizeram das Escrituras Sagradas, ou seja, da Palavra de Deus. Olhe comigo já de uma maneira bastante objetiva para este slide, para nós encontrarmos uma fundamentação para a defesa na história da construção do pentecostalismo da centralidade das Escrituras. William Seymour, que foi evangelista e pioneiro do pentecostalismo clássico norte-americano, testemunhou o que você lê juntamente comigo. Estamos medindo tudo pela palavra. Toda experiência deve medir-se pela Bíblia. Ele continua dizendo o seguinte: alguns dizem que isso é exagero, mas se vivemos aqui muito apegados à palavra, essas contas as ajustaremos com o Senhor quando o encontrarmos nos ares. Você lembra de nossas discussões anteriores que William Seymour vencia o desafio do racismo na cultura norte-americana para a sua época. Era uma liderança simples, humilde e também de cor negra, o que dificultava sua penetração na sociedade ou na cultura norte-americana.
Por isso foi criticado, foi julgado e foi acusado de valorizar a experiência que os indivíduos que estavam vivenciando a sua crença pentecostal naqueles dias, de estarem apartados ou marginalizados na Bíblia Sagrada. E você observou, e isto é relato histórico, que William Seymour nunca colocou a experiência acima da palavra de Deus. Pelo contrário, toda medida da experiência deveria, dentro da visão pentecostal de William Seymour, estar submetida embaixo da palavra ou das Sagradas Escrituras. Olhe comigo o próximo slide para nós continuarmos esta reflexão na história destes personagens que marcaram o movimento pentecostal. A Maria Ether, que foi evangelista e também pioneira do pentecostalismo norte-americano, da mesma forma que o Seymour, ela afirmou o seguinte: se temos o Espírito Santo, podemos provar os Espíritos, porque tudo o que o Espírito Santo faz é confirmado pela palavra. Não queremos nos fiar em línguas e interpretações. O pensamento da Ether é bastante parecido com o pensamento do William Seymour, porque a ideia é de que nas reuniões pentecostais, lá nos Estados Unidos, em especial as reuniões nos lares, que a gente já falou, as reuniões na própria rua Azusa, não eram manifestações tão somente de se falar em línguas estranhas num processo de glossolalia. Havia pregação, havia estudo bíblico, sistemático, interpretativo da palavra de Deus, e a ideia que se tem é que o movimento pentecostal, tão somente enfatizando uma experiência dentro dos dons espirituais, se preocupava tão somente em levar as pessoas a falar em línguas estranhas. Você percebe que o pensamento e o cuidado de se olhar para a experiência, tendo a aprovação do texto bíblico, era bastante marcante na história do movimento pentecostal. Vamos andar um pouquinho ainda dentro dessa história em nosso próximo slide. Você observa que além de Seymour, além da Ether, nós temos Donald Guy, que é um teólogo pioneiro do pentecostalismo na Inglaterra. Ele afirmou o seguinte: existem graves problemas sendo levantados pelo hábito de dar e receber mensagens pessoais de orientação por meio dos dons do Espírito Santo. Ele continua dizendo o seguinte: a Bíblia dá lugar para tal direção vinda do Espírito Santo. Tudo isso, ele observa, porém, deve ser mantido na devida proporção. Mais uma vez, você observa que um pensador do movimento pentecostal tem a preocupação de medir a experiência ou até mesmo a prática da crença pentecostal, submetendo essa experiência, esta prática, à palavra de Deus. Em nenhum momento você vai encontrar nas figuras principais ou nos personagens principais do movimento pentecostal qualquer defesa que coloque a experiência, por mais credibilidade que tenha o personagem dentro da história do movimento de fé pentecostal, jamais você vai encontrar uma defesa ou uma justificativa que coloque a experiência como sendo superior às Escrituras Sagradas. Você observou nesse slide, juntamente comigo, que até mesmo as profecias que estão listadas em 1 Coríntios, no capítulo 12, quando o apóstolo Paulo coloca e enumera esses 9 dons espirituais, até mesmo a profecia, que é uma possibilidade que o ser humano tem de entregar uma mensagem movido pelo Espírito Santo do Senhor, que é o próprio Deus, não pode ter uma validade superior à palavra de Deus, às Sagradas Escrituras. Você observa que o movimento teológico pentecostal tem sim a preocupação de dar toda ênfase e de transferir toda a sua centralidade à Bíblia Sagrada, à Palavra de Deus. Vamos no próximo slide para nós continuarmos, mesmo que de maneira objetiva, fazendo uma reflexão sobre esse assunto. O evangelista alemão Reinhard Bonk também destaca que se o espírito de qualquer profecia prejudica o esquema geral da revelação bíblica e os propósitos de Deus no Evangelho e não se relaciona de forma alguma a eles, então não devemos levar
tal palavra a sério. Mais uma vez, nós estamos em conformidade com o que nós estamos discutindo quando analisado com a teologia reformada, com a teologia tradicional, uma defesa da centralidade das Escrituras. Mas vamos concluir, poderíamos discutir outros personagens, outras circunstâncias na história? Olhe comigo o próximo slide, para você observar como essa defesa prossegue. Estevão Ângelo de Souza, escritor e pastor da Assembleia de Deus, no estado do Maranhão, no Brasil, afirmou que a autoridade máxima em matéria de fé, a norma infalível de vida espiritual, a temos completa e perfeita no Antigo e também no Novo Testamento. O teólogo pentecostal Antônio Gilberto, membro da Assembleia de Deus, afirmou que o avivamento de que necessitamos deve ser de busca e de ensino da palavra de Deus, e que nunca se deve interpretar a Bíblia à luz de nossas experiências espirituais. Donald Stamps também afirmou que em nenhum incidente registrado no Novo Testamento, o dom de profecia foi usado para dirigir pessoas em casos que pudessem ser resolvidos pelos próprios princípios bíblicos. Cláudio Honor de Andrade, teólogo pentecostal, diz que o movimento pentecostal, embora acredite na atualidade do batismo no Espírito Santo e também nos dons espirituais, jamais aceitou outra fonte de autoridade contrária à Bíblia Sagrada. É sim o movimento pentecostal, um movimento centrado na Bíblia, centrado nas Sagradas Escrituras, e que tem no seu processo histórico fundamentação e defesa de sua principal influência ou dos seus principais influenciadores. Um dos temas mais importantes dentro da reflexão da fé pentecostal diz respeito ao batismo com o Espírito Santo. Este é o tema onde a maioria das discussões ou reflexões teológicas, sejam elas acadêmicas ou não, estão mais preocupadas ou buscam mais respostas. Eu quero compartilhar com você o que o movimento pentecostal pensa e se fundamenta no que diz respeito ao batismo com o Espírito Santo. É bom nós já deixarmos claro no início desta reflexão que não existe uma diferença entre as expressões batismo com o Espírito Santo, batismo do Espírito Santo ou batismo no Espírito Santo. Algumas pessoas, e talvez você já ouviu ou até mesmo leu algum texto tentando mostrar diferenças nessas expressões, certo é, e há uma concordância nos principais autores do movimento pentecostal e até não pentecostal, que não há nenhuma diferença nessas expressões. Acompanhe comigo nesse slide o que o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, uma obra clássica dentro da teologia pentecostal, fala sobre isso. O batismo com o Espírito Santo não salva, nem tampouco faz da pessoa um membro da família de Deus. Antes, é uma unção subsequente, um enchimento que equipa com poder para servir. Eu creio que isto é muito importante nós já deixarmos claro no início dessa discussão que batismo com o Espírito Santo não é sinônimo de salvação. Nós já discutimos anteriormente, mas é bom a gente trazer à memória novamente, neste momento de discussão, que o movimento pentecostal acredita que o ser humano, quando entrega a sua vida a Jesus, tem os seus pecados perdoados. Imediatamente, ou seja, no mesmo momento, nesse mesmo instante de entrega a Jesus, ele recebe o Espírito Santo. Você se lembra, porque já discutimos isso, que o movimento pentecostal, influenciado pelos pensamentos de John Wesley, acredita que há um processo gradual chamado de santificação. O que é mesmo o processo de santificação? Um processo que leva o ser humano ou o indivíduo a se relacionar de forma mais íntima com Deus. No movimento pentecostal, acredita-se que, a partir do momento em que eu entreguei a minha vida a Cristo, tive os meus pecados perdoados, o Espírito Santo passou a habitar em mim. Só é possível eu manifestar os dons espirituais a partir do momento que eu estou inserido de fato neste processo gradual de santidade.
E o movimento pentecostal acredita que a evidência, ou seja, a chancela ou a prova, a exteriorização desta possessão espiritual, ela é manifestada ou evidenciada no falar em línguas. Lembrando que esta não é uma condição de salvação para o movimento pentecostal. Isto significa, de fato, que se um sujeito não manifesta um dom espiritual ou se ele não fala em línguas estranhas, em nada a sua salvação está comprometida. Vamos um pouquinho adiante nessa discussão, em nosso próximo slide. Nós olhamos para a seguinte afirmação. Michael Perlman, teólogo pentecostal, afirma que este revestimento é descrito como batismo, de acordo com Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, quando a palavra batismo é aplicada à experiência espiritual, ela é usada figurativamente para descrever a imersão no poder vitalizante do Espírito Divino. Observe que Perlman, este teólogo pentecostal, tem a preocupação de fundamentar o pensamento pentecostal, afirmando se tratar esta experiência de um revestimento. Você sabe que quando nós colocamos uma roupa, nós nos vestimos, nós estamos vestidos, que é contrário ao não estarmos vestidos. Um sujeito vestido, ele não está nu. Quando nós usamos a expressão revestimento, nós estamos falando de uma roupa ou de uma vestimenta que é colocada sobre outra. Este é o sentido literal de revestimento, uma proteção extra que é colocada já sobre uma proteção inicial ou uma proteção básica. O movimento pentecostal olha para a experiência do batismo como o Espírito Santo como um revestimento, ou seja, algo a mais dado por Deus para aquele que deseja buscá-lo ou que deseja ter um relacionamento mais profundo juntamente com ele. Vamos para o próximo slide? Nesta próxima tela, você observa juntamente comigo que o batismo do Espírito Santo é a experiência inicial da glória, a realidade e o amor do Pai e do Filho. Sim, vocês podem ter muitas experiências que eu proporia. É, neste caso, o batismo com o Espírito Santo. O piedoso John Fletcher de Medley o expressou assim: cada cristão deve ter o seu Pentecostes. Estas são expressões de Martyn Lloyd-Jones, quando faz uma defesa deste revestimento espiritual, proporcionado pela descida do Espírito Santo, descrita no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, que está também ligada à realidade de 1 Coríntios capítulo 12, quando o apóstolo Paulo enumera estas manifestações de fato de uma pessoa que buscou o Espírito Santo e buscou, é claro, ser usado por Deus por intermédio desses dons. Volte comigo nesse mesmo slide, apenas para a gente fixar bem na nossa memória que cada cristão, afirmou o Martyn Lloyd-Jones, ele deve ter o seu Pentecostes. Eu gosto muito dessa expressão que afirma que cada cristão deve ter o seu Pentecostes, para evitar aquela ideia de que a experiência de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, foi exclusiva para aquele povo, foi exclusiva para aquele tempo e que não deveria ou que não deve ser experimentada nos dias de hoje. Esta expressão citada pelo Lloyd-Jones, cada cristão deve ter o seu Pentecostes, ela é bastante interessante, porque a ação de Deus, que é dinâmica e que é viva, permite de fato uma experiência real que deve ser experimentada em todos os dias das nossas vidas. Nós concluímos nessa discussão que o batismo com o Espírito Santo é, de fato, uma dádiva de Deus, um dom de Deus ao homem, um presente sobrenatural ou de origem sobrenatural para ser desfrutado pelo homem em todos os momentos da história como um sinal vivo, exteriorizado da presença do Espírito Santo do Senhor na sua vida.
Qualquer sistema religioso ou qualquer fé ou qualquer confissão de fé, ela permite que os seus adeptos, os seus seguidores, façam as suas próprias interpretações. No movimento pentecostal, isto não é diferente. O movimento pentecostal, conforme você tem acompanhado, possui princípios, possui fundamentos, tem uma história, está diretamente associado ao movimento de pré-reforma, ao movimento de reforma protestante, mas é claro que dentro do movimento pentecostal existem desvios doutrinários, existem pensamentos e interpretações que fogem daquilo que foi estabelecido como estrutural, estruturante na teologia pentecostal. O teólogo pentecostal Cláudio Honor de Andrade, pensando inclusive neste assunto que estamos abordando agora, fez uma reflexão que eu julgo bastante importante nós observarmos no que diz respeito a uma crítica clara e uma observação bastante contundente à realidade de desvios ou de marginalização da teologia pentecostal. Acompanhe comigo no próximo slide qual foi esta reflexão. O movimento pentecostal, embora acredite na atualidade do batismo no Espírito Santo e nos dons espirituais, jamais aceitou outra fonte de autoridade de que contrarie a Bíblia Sagrada. Ele continua dizendo que nem que se considere igual ou superior a esta. É claro, diz ele, que tem havido desvios doutrinários isolados. Estes, porém, são de imediato rechaçados e postos na marginalidade. Na prática, a gente observa que dentro do movimento pentecostal, e o teólogo Cláudio Honor de Andrade afirma isso, e você leu juntamente comigo esta afirmação, existem movimentos que fazem questão de tirar as suas próprias interpretações e, nos casos mais graves, mais severos, existem movimentos que colocam a experiência acima da tradição das Escrituras Sagradas. Colocam, conforme já discutimos anteriormente, a experiência num patamar ou num nível superior à da Bíblia Sagrada. Lembre-se que o movimento pentecostal tem como princípio inegociável a supremacia da Bíblia Sagrada. A experiência jamais pode estar acima da Bíblia Sagrada. Ela sempre deve ser submetida ao texto, à centralidade nas Sagradas Escrituras. O que a gente observa no movimento pentecostal, sobretudo em algumas correntes neopentecostais, é um desvio de princípios estruturantes da teologia pentecostal. Desvios, conforme nós estamos falando, em experiências, em comportamentos, em interpretações, que nos casos mais extremos e nos casos mais graves geram inclusive escândalos, não só dentro da comunidade de fé, mas escândalos que acabam atingindo pessoas que não professam nenhum tipo de fé cristã ou que estão à margem de qualquer sistema religioso. É preocupação da teologia pentecostal combater, através de uma crítica contundente e direta, qualquer desvio ou qualquer princípio. Por isso, a teologia pentecostal, em especial latino-americana, está se desenvolvendo, sobretudo, na produção de textos, na construção de defesas literárias de um movimento genuinamente pentecostal. Não há interesse dentro do movimento pentecostal, e você que lê teólogos pentecostais sabe disso, de apoiar ou de justificar esses movimentos que caminham à margem da estrutura original da teologia pentecostal, como já reiteradas vezes falamos aqui, tem a sua origem nos movimentos de pré-reforma e na reforma protestante propriamente dita. Na prática, estes desvios são verificados. As projeções são de que eles aumentem numa velocidade e numa intensidade inimaginável. Mas o movimento pentecostal continua, dentro de sua estrutura inegociável, defendendo a centralidade nas Escrituras, a supremacia das Escrituras e a superioridade da Bíblia em relação às experiências de cada indivíduo na sua busca e no seu relacionamento com Deus.
Nossa discussão sobre o batismo com o Espírito Santo, ela pode ser resumida em 4 partes que eu quero discutir com você agora. Acompanhe comigo nesse slide o que nós discutimos neste momento importante de reflexão. A teologia pentecostal tem seu fundamento nas Sagradas Escrituras e, historicamente, mantém o pensamento teológico dos reformadores quanto às doutrinas cardeais da fé cristã. Nós observamos nesta discussão que a teologia pentecostal não tem o desejo de se distanciar da história da igreja e da própria teologia. Nós vimos que a teologia reformada, a teologia tradicional, tem muitos pontos concordantes, muitos pontos convergentes com a teologia pentecostal. Eu gosto de afirmar, inclusive, na discussão, em sala de aula, com os nossos alunos, nas discussões acadêmicas, que nós temos muito mais pontos convergentes do que divergentes entre a teologia pentecostal e a teologia reformada. E eu creio que isso ficou bastante claro na discussão de hoje. Em segundo lugar, nós podemos concluir nesta discussão, e você acompanha comigo nesse slide, que o teólogo pentecostal Cláudio Honor de Andrade destaca numa reflexão bastante profunda que faz sobre o movimento pentecostal, que ele não é baseado somente numa experiência, mas ele é resultado de uma profunda e bem amadurecida reflexão bíblica. Nós vimos que o Cláudio Honor de Andrade, teólogo pentecostal, inclusive nesta reflexão, nos traz à memória o nome de alguns personagens ilustres que se preocuparam em trabalhar na consolidação de uma teologia genuinamente pentecostal, preocupados com a qualidade da interpretação pentecostal à luz da palavra de Deus. Cláudio Honor de Andrade deixou muito claro que há sim uma qualidade na construção e na interpretação desta teologia pentecostal, deixando a ideia de que o movimento pentecostal é baseado tão somente em experiências pessoais, mas fazendo uma defesa bastante contundente da preocupação da sua liderança, dos seus personagens que exercem influência direta, em buscar na palavra de Deus a interpretação para o fenômeno pentecostal. Em terceiro lugar, nós podemos concluir, olhando para este slide, que o pentecostalismo deve ser entendido como parte de um processo protestante, de reflexão, reconsideração e também regeneração. Nós vimos no texto do McGrath que o pentecostalismo ele não se propõe, ele não tem o objetivo de se apresentar como um movimento de nova reforma ou de neo-reforma, como alguns gostam de utilizar. Mas o pentecostalismo aparece na história da igreja com a proposta de promover um reavivamento espiritual, reacender, sobretudo, a manifestação dos dons espirituais que esteve, por alguns momentos na história da igreja, recebendo, ou melhor, não recebendo uma atenção toda especial, sendo, em alguns casos, na história da igreja, desprezado, omitido de ser compartilhado, discutido na sua liderança e também com toda a sua membresia. E nós concluímos esta nossa discussão, e você acompanha comigo, em quarto lugar, que o testemunho dos pensadores pentecostais sobre o fundamento das Escrituras é prova de que o movimento pentecostal está preocupado em defender a supremacia das Sagradas Escrituras. O batismo com o Espírito Santo é um dos principais temas do pentecostalismo, é um dos principais temas da teologia pentecostal, é um dos temas que se fazem reflexões mais profundas, mas que devemos ter em mente ser um tema que está de acordo com as Sagradas Escrituras e que se submete à régua da palavra de Deus.